Olá, seja bem-vindo ao JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Uma agência global que trabalha usando a criatividade moderna para criar uma cultura que muda a percepção da sociedade. Essa é a proposta da Dentsu, que desde janeiro ganhou um reforço nas operações aqui no Brasil. A empresa trouxe da Europa Ricardo Dolla, que é CCO agora da Dentsu, e o nosso entrevistado de hoje. Ricardo, seja bem-vindo ao JR Trade. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, antes da gente começar essa entrevista, só quero lembrar você que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, anote aí, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record, ou também você pode ouvir essa e outras edições, a nossa versão em podcast, no seu aplicativo preferido. Ricardo, antes da gente começar, eu queria entender o seu retorno para o Brasil. Você morou 7 anos na Europa, né? E agora foi convidado para voltar para o Brasil. Como é que é? Estava na hora de voltar para casa? Acho que estava na hora de voltar para casa. Como você falou, foram, 7 anos. Né? Originalmente eu fui para Paris para tocar o cliente Colgate, né? E lá fiquei por 6 anos, né, fazendo esse cliente, porque, enfim, lá em Paris é o hub EMEA, né, de Europa, Middle East, África e Eurásia, que é um jeito bonito de chamar Turquia e Rússia. Mas então a gente fazia os trabalhos para todas essas regiões lá. Depois eu fiz uma passagem rápida por Milão, também muito interessante trabalhar com clientes globais italianos, que na verdade são clientes italianos globais, e eu digo isso porque são marcas como Lavazza, Ita Airways, que são muito italianas na essência, mas por seu tamanho acabam, né, virando marcas globais, marcas que estão no mundo inteiro. Foi uma experiência muito bacana, mas o convite da Dentsu também foi muito legal e eu nem pensei, assim, para ser bem sincero, o tempo que eu tive de reflexão se eu deveria voltar ou não foi o tempo de dar um passeio com a minha cachorra e assim eu decidi que eu estava voltando para o Brasil. O que mudou mais na tua vida quando você voltou para o Brasil e começou a trabalhar com publicidade no Brasil? O que tem de diferente entre a publicidade brasileira e a europeia? Das indústrias que mais mudaram nos últimos anos, a publicidade foi, sem dúvida nenhuma, uma das que mais mudou. E em todos os sentidos. E obviamente, né, eu tenho outros amigos publicitários e tal, então eu acompanhava essas mudanças da Europa. Mas chegando aqui e vendo até o jeito de trabalhar, assim, é bem diferente, assim. Na Europa, o criativo, ele é um pouco tudo. Acho que, fundamentalmente, é essa visão holística do negócio, assim. Então, o criativo, ele meio que faz tudo, assim. Ele participa muito da estratégia e é muito estratégico. Participa do pensamento... Não exatamente do pensamento de mídia, porque os modelos das agências lá fora não contemplam mídia dentro da agência. Mas, de qualquer forma, existe ali um pensamento de mídia também. Principalmente de conteúdo, assim, o criativo ele faz o conteúdo também, então tem uma diferença intrínseca do jeito de trabalhar. Acho que o brasileiro trabalha muito mais, assim, mas ele é muito mais especialista, ao passo que na Europa você é um pouco mais aberto, né? O seu campo é mais largo, abrangente. É mais abrangente. Eu aprendi, né, como criativo aqui no Brasil, eu aprendi sempre fazer muita opção, então assim, tipo, achar o certo pelo esgotamento, né? Então, assim, você vai achar a ideia certa uma vez que você esgotar todas as ideias. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades, exatamente. E na Europa é bem diferente, assim, dificilmente o criativo vai trazer mais de 2, 3 ideias, assim, porque ele já vai muito dentro de uma estratégia apontada, assim. E então tem um pouco, acho que aqui o mercado já evoluiu nesse sentido, assim, né, de ser mais abrangente, até porque os modelos mudaram bastante, o modelo da agência. Quando eu trabalhava aqui antes, as agências eram mais ou menos a mesma coisa enquanto modelo, assim, não tinha muita diferença entre uma e outra, assim. Hoje eu acho que tem, assim, começa a ter uma mudança substancial de modelos e de propósitos, características, exatamente. Então, quer dizer, uma agência
de publicidade pode ser completamente diferente de outra agência de publicidade que faz a mesma coisa no mesmo segmento. Então, às vezes para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente. Às vezes para o mesmo cliente. E o consumidor? O consumidor é diferente? Por exemplo, você ficou um tempo na Europa. O consumidor na Europa é diferente do daqui? Qual é a avaliação que você pode fazer nessa transformação entre o consumidor da Europa e o consumidor brasileiro? É uma ótima pergunta, porque é diferente, mas é parecido. E muito parecido, assim, porque... E aí vai muito de mercado, né? E aí tem essa coisa que eu te falei, que eu fazia comunicação para a Europa, para a África, para Oriente Médio e Eurásia. E cada mercado é de um jeito, assim. O francês, por exemplo, ele é muito parecido com o brasileiro, assim, ele é muito autorreferencial. Então, assim, eles falam muito deles mesmos, né? Eles usam muito a cultura deles, como é aqui no Brasil, né? A gente fala muito pra gente, né? A gente fala pro brasileiro ouvir, né? Essa é a grande verdade. É como se a cultura brasileira fosse a única. Exatamente. Tipo assim, eu quero comprar aquilo que funciona aqui. Não interessa se essa camisa é bonita nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui ela é bonita, então aqui eu quero comprar. É exatamente isso. Exatamente isso, exatamente isso. E o francês é meio assim? O francês é meio assim, mas o alemão já não é, sabe? O alemão, ele enxerga uma Europa maior, assim, né? Mais globalizada, E aí o turco já é também completamente diferente. Então, cada consumidor é de um jeito. Na África do Sul também tem né, por conta de ser uma nação com muitas etnias diferentes, ela já se comporta de uma outra maneira. Então, assim, é muito curioso essa coisa de como o consumidor se comporta. E acho que o Brasil também, né? O Brasil também é um país enorme, né? Cada consumidor é de um jeito. Eu acho um pouco de prepotência, assim, nossa, achar que sabe... O que o consumidor quer. Exatamente. Não o que ele quer, mas como ele quer. Exatamente. Porque o que ele quer a gente sabe porque é o que todo mundo quer, né? É o que tem, né? É o que tem, exatamente. Agora, como que comunica isso? Eu confesso também que é um grande desafio, assim, porque o consumidor do Centro-Oeste pensa de um jeito completamente diferente que o consumidor do Nordeste, do Norte... enfim, e eu tenho, obviamente, né, tento ter um olhar maior, mais abrangente sobre o assunto, mas na verdade a minha experiência é como sudestino, né, alguém que morou no Rio de Janeiro e São Paulo a vida inteira, e quando não morou no Rio de Janeiro e São Paulo, morou na Europa, mas sempre olhando para esses estados. O que você aprendeu lá na Europa, nesse trabalho que você fez como criativo, que você pode trazer para o Brasil para acrescentar no trabalho que você faz na Dentsu agora, como CCO da Dentsu? Tem muitas coisas que dá para trazer e assim, eu tomo um cuidado redobrado com isso, assim, porque tem coisas que simplesmente não se aplicam né, ao brasileiro, a cultura de trabalho daqui. Tipo? Vou dar um exemplo bem prático, assim, mas as escolas na França não funcionam na quarta. Então, quarta-feira não tem aula. Então, assim, é um calendário, é um primário e alfabetização que não tem aula na quarta. Então, assim, tem muita gente que prefere reduzir o salário e não trabalhar na quarta para poder ficar com o filho durante esse dia, sabe? Então, assim, é uma coisa muito cultural, muito específica que... E não funcionaria aqui, por exemplo. Exatamente, exatamente. A gente nem imagina o que é não trabalhar na quarta. Aliás, quarta-feira no Brasil se tornou a nova sexta, né? É o dia que tem trânsito, porque por conta do home office, todo mundo trabalha na quarta-feira. Tem gente que emenda o fim de semana antes do fim de semana, tem gente que emenda o fim de semana depois do fim de semana, ou seja, segunda e sexta são dias mais tranquilos. A quarta todo mundo trabalha, todo mundo vai para a empresa, digamos assim. Então, quarta-feira é o dia de trânsito nas cidades grandes daqui no Brasil. Isso já não acontece na Europa. Agora, eu digo assim, com a sua cabeça criativa, você disse que eu fiquei curioso com isso. O criativo traz 3 ideias no máximo. Aqui, você espreme até sair a melhor ideia para aquela campanha. Isso que eles fazem na Europa, daria para fazer no Brasil? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Por que isso? Porque, de novo, né, é o pensamento mais estratégico, né? Quando você erra menos sendo mais estratégico. E isso é fato, assim. Eu acho que isso sim, isso eu tento trazer. Essa capacidade do criativo ser mais do que um criativo, sabe? Porque, de fato, você não pode ser a sua vida toda um especialista e ficar ali montando ali a mesma coisa o tempo todo. A gente trabalha com vários departamentos de pesquisa e tudo mais.
E eu, já deixando aqui bem claro, porque é um clichê do criativo ser contra pesquisas, mas eu não sou contra pesquisas nem um pouco. É porque dizem que os números atrapalham a criação, né? Então, Você acaba te engessando, digamos assim. eu acho que sim, mas tem muito aprendizado também, tem muito aprendizado nos números, sabe? Eu acho que é como você olha para esses números, para essas pesquisas, e não exatamente. Acho que também não dá para seguir à risca, né, o que os números te dizem. Por que isso? Porque a criação é uma coisa etérea, né? Subjetivo. Subjetivo, isso. Muito Digamos obrigado. assim. Muito É obrigado. muito mais do teu entendimento e a sua visão sobre o mundo do que Exato, um número mostra. Não é exato. uma ciência exata. Mas a Dentsu, ela diz que transforma marcas e empresas, né? Marcas e negócios através do poder da criatividade moderna. Eu estou lendo isso aqui porque é uma frase difícil, bonita. Queria entender como é que isso funciona. É uma agência que faz muita coisa, ela tem muitas possibilidades. E quando você coloca gente com esse tanto de possibilidade junto, as coisas acontecem. E, de novo, a criatividade acontece. Assim, eu vejo muito lá, assim, a mídia, por exemplo, é um departamento que é muito bom lá. Eu acho que é muito importante, assim. E aí não é só isso, assim, eles fazem produtos digitais, então, assim, é uma baita oportunidade de aprender com quem faz e tá ali na linha de frente com o consumidor, né, fazendo site e vendo o que ele deseja. Então, assim, tem muita oportunidade. Tem a DWS, que é uma empresa de tecnologia do grupo também. Então, assim, são infinitas possibilidades. Eu tenho a sensação que a gente vive uma sociedade que vai andando num bom caminho, no sentido de diversidade, igualdade. Se não está resolvido, e obviamente não está, mas existe, você vê uma vontade. Mudam-se alguns códigos, mas a base é a mesma. A base é a mesma. Se você mostrar para eles, para alguém de 20 anos, um filme do Nizam, eu tenho certeza que ele vai se emocionar igual, cara. Porque, assim, por exemplo, tem um filme de Itaú lá, que ele eu não sei se você vai lembrar, mas que era para seguro de vida, e o cara falava do filho que ia nascer, que somente um louco ia ter um filho, porque ele ia roubar sua mulher, ele ia te acordar de madrugada e tudo mais. Tem alguma campanha que você lembre da Dentsu, feita pela Dentsu, que emocionou dessa maneira, assim, que atraiu o jovem? Sim, e é muito recente, assim, a Canon é cliente lá da Dentsu. E acho que tem 2 anos eles fizeram uma campanha super legal com um fotógrafo cego. Eles fizeram uma câmera que através de inteligência artificial, sensor e algoritmos, ela dizia o que estava em quadro para ele poder fazer as fotos. Ele Então, ouvia, ele tinha uma ouvia, voz. porque eu acho que ele era cego que ficou cego, então ele não era cego antes. Então, assim, ele tinha o olhar da fotografia ainda. E eu achei que foi uma coisa muito bacana, assim, muito emocionante. E ilustrar isso é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Aí vem a equipe de criação para tentar. Exatamente, aí é com a gente. Como é que eles ilustraram essa campanha? Assim, eu fiquei agora curioso. Então, na verdade, foi um conteúdo, assim, era um vídeo maior, assim, né, que depois foi desmembrado em outros vídeos. Mas ele é muito bonito, muito bem contado, uma narrativa meio documentarista, assim, então é bem, bem bonito, assim. Eu queria voltar a falar sobre a questão da criatividade, que é a tua área, né? E a gente estava falando sobre números, dados e criação. Como é que a gente consegue, ou pelo menos a tua equipe, como é que você pretende fazer isso, emocionar o consumidor, o cliente, sabendo que você precisa seguir aqueles números, aqueles dados, você tem informação exata sobre aquela campanha, sobre aquele resultado, enfim. Como é que você consegue emocionar? Como fazer para emocionar? Não perder a emoção diante de uma infinidade de números e dados. Tem uma frase que diz que o número ele te fala qualquer coisa, né? Basta você olhar para ele de outra forma. Cara, o número te diz qualquer coisa, inclusive coisas divertidas e bacanas. Então, eu vou usar como exemplo aqui uma campanha que a gente fez agora para o Grupo Heineken, para o Dia das Mulheres, que a gente reinterpretou os números das mulheres no mercado de trabalho e fez disso uma bebida ruim, com todos os números negativos do mercado de trabalho.
e pediu para alguns CEOs do mercado provarem essa bebida, ver se eles gostavam do gosto que era da mulher no mercado corporativo. Sem eles saberem Sem eles saberem, que era a foi bebida. um experimento, vamos dizer assim. Então, é isso. Assim, E qual foi o resultado? Desculpa, antes de você continuar. Horrível, né? Todo mundo fez careta, enfim. Esse é o fundamento principal da criação? É você criar algo, desenvolver algo que mexa com a sensação de quem está assistindo, de quem está ouvindo, de quem está lendo, enfim, com o sentimento das pessoas? É isso. E qualquer sentimento, assim. Desde o riso ao choro, acho que tudo menos a indiferença, né? Acho que a gente trabalha o único sentimento que você não pode ter é indiferença. Agora eu tenho uma curiosidade, como é que vocês veem a questão da inteligência artificial no mercado de criação, né? Nessa área das agências, que é tão importante? Se fala muito que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Dá para substituir a criatividade? Como é que vocês veem a chegada da AI no mercado de vocês? Eu não vejo como substituir o insight. Eu não vi ainda nada né, porque o insight, a verdade humana, que são as coisas que a gente busca, né? Eternamente o criativo está atrás de verdades humanas, ou que não foram exploradas, ou que foram exploradas de outra maneira. Mas falando especificamente da inteligência artificial, hoje, o que eu vejo é uma ferramenta fantástica. Assim. O poder é um poder de fogo muito forte, assim, um avanço muito forte, assim. Né, quando você vai procurar a imagem, né, você consegue criar suas próprias referências, você consegue... É impressionante, assim. Eu tava... Atrapalha o criativo ou não? Acho que não, acho que ajuda. Acho que a ferramenta é uma bazuca, assim, na mão dos criativos, assim, de verdade. E aí, se você sabe usar, você vai muito bem. E aí, enfim, hoje ainda tem toda a discussão legal, né, de se a gente pode veicular ou não, quais são os limites da legalidade. Eu acho que muitos dos fornecedores serão atingidos pela inteligência artificial, né? Tipo, ilustrador, mesmo diretores de filme, né? Porque são realmente animadores, os resultados são fantásticos. Você olha, putz, daqui a 5 anos isso aqui vai ser vai estar beirando perfeito, assim. Então, isso dá um pouco de receio, porque os fornecedores, eles são boa parte da criação também, assim. E para mim isso é o fantástico de trabalhar com criatividade. É trabalhar com colaboração. Fiz um filme da campanha de Ipiranga, do Pergunta Lá no Posto Ipiranga, e quem dirigiu foi o Fernando Meirelles, assim. Putz, para começar, o cara era meu ídolo, assim, né? Diretor de Cidade de Deus, um dos meus filmes preferidos. E aí eu me lembro bem que a gente estava testando lá uma piada e não estava funcionando de jeito nenhum. E aí o cara do som, e o Fernando, cara, sério, é o diretor mais humilde que eu já conheci na minha vida. O cara do som falou assim, e se a gente testasse assim? E aí o Fernando falou assim, vamos testar. E aí, pum, botou lá e deu certo. E aí foi aquele foi o jeito que fazia piada. Então eu tô falando tudo isso para falar que assim, a colaboração é importante. E talvez a inteligência artificial vai atrapalhar essa colaboração. Você lembra o nome do cara do som? Não? Eu não faço a menor ideia. Podia contratar como criativo lá na tua equipe. Sem dúvida nenhuma, porque tinha um monte de criativo, pelo menos uns 2, 3 criativos na filmagem, e a gente não deu conta. E o Fernando, que é um gênio, pô, então... E quem deu a ideia foi o cara do som. Operador de áudio. Exatamente. E, só pra gente terminar, eu queria saber quais são os objetivos da Dentsu para 2024, até o fim do ano, quais são as suas metas pessoais dentro da empresa, como é que você se encaixa nesse novo mercado publicitário para você, que é o mercado publicitário brasileiro? A meta da Dentsu é, sem dúvida nenhuma, crescimento. Assim, a gente precisa crescer, a gente precisa encorpar a nossa carteira de clientes, mas também a gente precisa fazer com que os clientes operem de maneira otimizada, assim, e principalmente mais criativa. E aí eu acho que vai ser o meu papel nessa história, assim, de conseguir desenhar uma criação, e é algo que eu estou fazendo agora, que consiga entregar muita coisa, não muita opção, mas né, voltando para aquele, mas muita coisa boa. Opções certas, exatamente. E boas para a gente ter um crescimento sustentável.
Acho que esse é a grande questão, assim. Porque também não adianta você querer oferecer tudo e fazer tudo e ser o melhor em tudo, porque você não vai conseguir abraçar o mundo. Então, a ideia é juntar tecnologia, a ideia é juntar mídia, é juntar estratégia de planejamento e negócios também, visão de negócios. Eu tento passar muito para a equipe, assim, todo mundo está muito preocupado com o negócio do cliente, assim, porque no fim do dia é isso que vai pagar nosso salário. Então, acho que é isso. Acho que, de novo, né, a Dentsu é uma agência que faz muita coisa muito bem. E eu acho que a gente tem que fazer muita coisa muito bem e juntos. E aí disso vai nascer as melhores combinações que a gente vai conseguir. Pessoalmente, se eu conseguir isso, eu já estou muito feliz, assim. E de verdade, espero ter uma equipe feliz e trabalhando com muita vontade, mas também muito motivada, assim. Eu prezo muito por isso. Perfeito, estou ansioso para ver suas campanhas. Ricardo Dolla, CCO da Dentsu, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas quero te agradecer pela sua entrevista. Muito obrigado, Leandro. Desculpa se eu falo muito, mas eu espero que tenha dado tempo aí. Não tem que cortar muita coisa. Não, ficou ótimo, maravilhoso. Obrigado. Só quero lembrar a vocês que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, publicidade e marketing das marcas. Não se esqueça que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record. Você também pode ouvir essa e outras edições na nossa versão em podcast, no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!